Meu nome é Rosália Velorim, tenho 73 anos e com a ajuda da minha neta, quero relatar a minha experiência que tive com meu Senhor Jesus. Em um dia em que estava com muitíssima fome, passando por privações, aproveitei que só tinha água e um pacote de farinha, fiz um mingau e decidi ficar 3 dias em jejum e oração, para que Deus enviasse alguém com suprimentos, atender a minha necessidade. A verdade é que quando estamos no estreito da provação, Deus usa as nossas dificuldades para nos fortalecer espiritualmente. Fui jejuar para que Deus provesse o que eu tinha de necessidade, mas Ele me agraciou com uma visão que jamais tive nesses meus 60 anos de caminhada com Jesus. No 3º dia do jejum, após muitas orações e cânticos espirituais, eu fui entregar a minha oferta ao Senhor. Já estava enfraquecida pela fome e pelo jejum também. Após eu fazer a minha oração entregando o meu jejum, me sentindo muito fraca, deitei-me em minha cama, adormeci. Após adormecer, tive uma experiência jamais vista. Era tão real que só tive certeza que era uma revelação após eu acordar na minha humilde casinha. Quando adormeci, me vi em uma determinada data do ano de 2030. As pessoas estavam diferentes, usando um tipo de capacete parecendo capacetes de astronautas. Eu apenas, com meu lencinho na cabeça, fiquei impressionada com tudo que via. Tinha um rapaz alto, forte, com uma túnica alva, com o rosto como a luz de uma lâmpada. Estava do meu lado. E eu perguntei a ele quem ele era, e ele me disse que era um dos anjos guardiões do mundo. Ele começou a me responder a respeito dos capacetes na cabeça das pessoas. Ele me disse: o mundo saiu de um período em que um micro-organismo contagioso, entre 2020 a 2022, tirou a vida de milhares de pessoas. Em 2022 as coisas foram se abrandando e o mundo achou que estava livre. Mas no ano de 2025 surgiu uma variante que em menos de 6 meses ceifou mais de 250 milhões de pessoas. E toda a proteção tem sido em vão. Nem esses capacetes poderão protegê-los. De repente mudou a cena e eu e o anjo guardião estávamos em um supermercado. E vi pessoas comprando, mas elas não usavam dinheiro, nem cartão de crédito ou débito. Elas colocavam seus dedos polegares em um visor ao lado do monitor onde aparece o valor da compra. Eu perguntei: cadê o dinheiro? E o anjo me disse: desde 2025 o mundo não usa mais dinheiro em cédulas de papel. Todas as pessoas foram obrigadas a cadastrar seus polegares e os seus rostos em bancos financeiros e organizações públicas. Quando a transição não se concretiza com o polegar, os pagamentos ou qualquer transação financeira é feita através do reconhecimento facial. Toda a moeda passou a ser única e digital, para evitar a desvalorização e o enriquecimento desigual. O céu estava cinza, parecia nublado. As pessoas andavam como se estivessem com medo de alguma coisa. Às 7 horas da noite as pessoas já estavam se recolhendo. Eu perguntei: por que essas pessoas estão agindo assim? E o anjo me disse: o mundo, a partir do ano de 2023, passou por um conflito que mobilizou exércitos de todas as nações, Oriente contra o Ocidente, e as palavras do nosso Mestre Jesus no Monte das Oliveiras têm se cumprido dia após dia. Um homem se levantou como embaixador da paz mundial, e ele conseguiu fazer proezas que nenhum líder conseguiu em todo o mundo fazer. Ele amenizou a fome na África, todos os conflitos por disputas territoriais foram apaziguados, a tensão entre judeus e muçulmanos foi resolvida, a região leste do Monte de Moriá, em Jerusalém, ficou com os judeus e a região sul para os islâmicos. O 3º templo foi reconstruído e esse homem foi constituído pelas Nações Unidas e pelo Vaticano como representante geral de toda a humanidade, com sede em Jerusalém. O Papa tem sido conselheiro dele. Eu perguntei: mas o Papa ainda é Francisco? Não, Bergoglio não vive mais. O Papa atual é um homem negro, influente na política mundial. Esse líder que foi levantado se mostrou um homem carismático e caridoso durante os 3 anos preditos nas Escrituras. Depois ele passou a usar medidas severas para controle e manipulação das pessoas. Uma das leis para garantir a segurança é que nenhuma pessoa após as 7 horas da noite pode estar na rua. Cada pessoa pode somente comprar e consumir alimentos de acordo com a tabela imposta por ele. Não existe mais carne, só alimentos processados de origem sintética. Famílias só podem consumir 25 quilos de alimentos por mês. Todas as empresas estão sob administração e domínio do governo. O salário é o mesmo para todos. É proibido reclamar.
Existem drones em todos os lugares. A vida tem sido controlada através de salas de comando. Todas as ruas têm câmeras e as casas têm câmeras também. E a vida das pessoas não é mais privada. Aí eu perguntei ao anjo: e as igrejas? Ele me respondeu: não existem mais igrejas. Existem o templo central em cada cidade. Esses templos são catedrais católicas que aderiram ao ecumenismo e fazem reuniões chamadas Nova Era. Os prédios das denominações passaram a servir de centros de apoio para o governo mundial. E eu perguntei novamente: e os crentes? Os cristãos verdadeiros se dispersaram e estão cultuando ao Pai Celestial escondidos. E os falsos cristãos receberam o sinal do governo e aderiram à nova religião do líder supremo. Quase toda a humanidade adora o líder mundial como um Deus. Mas chorando eu disse: Jesus já voltou ou voltará? E o anjo me respondeu: Jesus ainda não veio arrebatar a sua igreja. Resta muito pouco tempo. 2030 é o ano limite para que as taças comecem a ser derramadas sobre a terra, as trombetas sejam tocadas e comece a colheita. Mas eu ainda disse: quem vai escapar de todas essas coisas? O anjo me disse: aqueles que tiverem o selo do Espírito Santo. Esse selo é a conversão das pessoas que realmente se entregaram a Cristo e vivem exclusivamente para Ele. Eu acordei do sono falando uma língua espiritual como nunca havia falado, banhada em lágrimas. Uma coisa eu digo a todos vocês: estou pronta para partir com meu Senhor, porque sei que a sua volta é real e é verdadeira, e que as profecias estão se cumprindo. Que a paz do Senhor Jesus possa repousar na vida de todos os crentes que vivem por Ele e para Ele, até a sua vinda e a sua glória. Amém.